Olá, amados do Senhor, que a paz de Cristo reine sobre vocês e suas famílias. Hoje daremos início a mais um precioso estudo da Palavra de Deus e veremos, no livro de Apocalipse, revelações significativas para o nosso crescimento cristão. Então, sem mais demora, pegue papel e caneta e tome nota, porque em nosso estudo de hoje conversaremos sobre Esmirna, a igreja perseguida. Meus amados irmãos, com esse estudo sobre a igreja de Esmirna, entenderemos que confessar a Cristo pode levar à perseguição. Mas, primeiramente, vamos significar a palavra perseguição. Muito bem, perseguição é a ação ou efeito de perseguir, correr ou ir atrás de. E sobre o prisma sociológico, significa intolerância contra algum conjunto, organismo ou grupo social. O fato é que desde o triste dia em que Caim se levantou contra seu irmão e o matou, a perseguição tem se espalhado sobre a terra. Do ponto de vista espiritual, os ataques são ainda anteriores aos eventos do Jardim do Éden, remontando ao tempo em que o orgulho de Satanás o fez desejar ser igual a Deus. Bem, nos dias de hoje, a batalha histórica entre o bem e o mal continua de maneira incessante e a injustiça se acumula, muitas vezes chocando qualquer observador da perseguição ao cristianismo. Mas há quanto tempo os cristãos são perseguidos no mundo? A perseguição, como temos visto, nunca se afastou da igreja. Certamente para os que viveram durante as primeiras ondas de perseguição que varreram a história eclesiástica, ser perseguido parecia fazer parte normal da vida cristã. De fato, a perseguição tem acompanhado a história da igreja, mas ela vem e vai como o movimento das ondas do mar. Os períodos de tolerância foram conseguidos a duras penas, seguidos inevitavelmente por novos ataques, tanto por forças de fora da igreja, ou, tragicamente, e o que é pior, de dentro da própria igreja. Quando os cristãos ao redor do mundo têm os direitos negados por escolherem seguir a Jesus, eles se tornam vulneráveis a hostilidades em diferentes esferas da vida, como na vida privada, na família, na comunidade, na nação e na própria igreja. Isso faz com que eles sejam considerados cristãos perseguidos e pertençam à igreja perseguida. E aqui vai um dado espantoso. Mais de 340 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado da identificação com Cristo. Essa perseguição religiosa ocorre quando os seguidores de Jesus não têm os direitos de liberdade religiosa garantidos, quando a conversão ao cristianismo é proibida por conta das ameaças vindas do governo ou de grupos extremistas. São forçados a deixar as casas ou empregos por medo da violência. São agredidos fisicamente ou até mesmo mortos por causa da fé. São presos, interrogados e por diversas vezes torturados, por se recusarem a negar a Jesus. Nós, no Ocidente, no início do terceiro milênio, temos desfrutado de um longo período de liberdade religiosa. A história, no entanto, nos ensina que não há garantias de que essa liberdade continue. Meus irmãos, para vocês terem uma ideia, todos os dias, 13 cristãos no mundo são mortos por causa da sua fé. Todos os dias, 12 templos ou edifícios cristãos são atacados. E todos os dias, 12 cristãos são injustamente detidos ou presos e outros 5 são sequestrados. Isso é o que relata a Lista Mundial de Perseguição 2021, o último relatório anual da missão Portas Abertas sobre os 50 principais países em que os cristãos são mais perseguidos por seguir a Jesus. As nações listadas somam 309 milhões de cristãos que vivem em lugares com níveis de perseguição muito altos ou extremos, acima de 260 milhões da lista do ano passado. A esses países poderiam ser acrescentados outros 31 milhões de cristãos dos 24 países que vêm logo após os 50 primeiros, como Cuba, Sri Lanka e os Emirados Árabes Unidos, contribuindo, entre aspas, para a proporção de 1 em cada 8 cristãos em todo o mundo que enfrentam perseguição. Isso inclui 1 em cada 6 cristãos na África e 2 em cada 5 na Ásia.
E onde estão os cristãos mais perseguidos hoje? Este ano, os 10 países que figuram como os piores perseguidores de cristãos permanecem relativamente inalterados. Em primeiro lugar, Coreia do Norte, seguido por Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irã, Nigéria e Índia. A nação que tem a maior população cristã da África ocupa a 9ª posição geral no ranking, mas no quesito violência está na 2ª posição, ficando atrás apenas para o Paquistão, e ocupa a 1ª posição no quesito número de cristãos mortos por razões relacionadas à sua fé. O Sudão saiu desse grupo dos 10 piores países pela primeira vez em 6 anos, após abolir a pena de morte por apostasia e garantir, ao menos no papel, liberdade religiosa em sua nova Constituição após 3 décadas de vigor da lei islâmica. E em 25ª posição se encontra a Turquia, país predominado pelo islamismo, e onde está localizada a cidade de Esmirna. Então, meus queridos irmãos, antes de falarmos sobre a igreja de Esmirna, vamos conhecer um pouco sobre a cidade de Esmirna. Estou no coração de uma cidade bem grande e bem moderna. Esta cidade em turco se chama Izmir e em português Esmirna. Primeiro a gente conhece Esmirna atual. Hoje Esmirna é a 3ª maior cidade da Turquia. Tem 4 milhões de habitantes. A cidade fica no extremo ocidental da Turquia atual, na costa do Mar Egeu. Esmirna fica a 70 quilômetros ao norte de Éfeso e a cerca de 100 quilômetros ao sul de Pérgamo. Hoje, Esmirna é uma cidade industrial. É um importante porto de comércio marítimo e também uma cidade turística. Graças ao aeroporto internacional da cidade e o porto dos cruzeiros e também várias autoestradas que ligam a cidade com outras cidades grandes, todos os dias vêm muitos turistas para conhecer a cidade. Agora estou na Praça de Konak. É a praça principal da cidade. E atrás de mim, vocês podem ver um dos símbolos da cidade atual. É uma torre do relógio do século XIX. Atrás da torre está a entrada principal de um mercado ao ar livre. É o mercado de Kemeraltı. No mercado é possível achar restaurantes, lojas e várias cafeterias. Um dos bairros mais interessantes da cidade é Karataş. É o bairro onde tradicionalmente moram os judeus da cidade. O símbolo de bairro é um elevador, que liga duas partes do bairro. No ano de 1907, o empresário judeu turco Nessim Levy mandou construir este elevador para ajudar aos vizinhos dele.
visitou algumas partes da cidade atual, mas ainda existe algumas partes da cidade bíblica, ou seja, da cidade romana do século I? A resposta é sim. Agora estamos lá. Mas infelizmente, só uma pequena parte da cidade antiga existe, porque a cidade atual de Esmirna foi fundada em cima dos restos da cidade antiga. Em termos políticos, a cidade se juntou aos romanos e se tornou uma aliada fiel. Já em 195 a.C., ela construiu o templo para a deia Roma, a deusa de Roma. Em 26 d.C., ela dedicou um templo ao imperador Tibério e gabava-se de ocupar o primeiro lugar no culto ao imperador. Essa jactância agradou aos administradores romanos que estimulavam a paz e a unidade, característica do espírito romano em todo o império. William Berkeley escreve que, a fim de tornar o espírito de Roma mais concreto, os romanos apresentavam o imperador como sua encarnação, e assim surgiu o culto ao imperador. Apesar de os primeiros imperadores terem desprezado esse culto, a população o alimentou a ponto do imperador ser considerado divino. Meus amados, Apocalipse foi escrito na última década do primeiro século. Nesse período, o maior perseguidor dos cristãos era o Estado romano, mais especificamente na pessoa do imperador Domiciano. Esse imperador se intitulou Deus. Domiciano considerava ato de rebeldia contra o império não prestar culto a ele. Os cristãos que não o adorassem eram presos, torturados e mortos. Os escritores da antiguidade exaltavam Esmirna como a cidade mais linda em termos de edifícios, templos de Zeus e de Cibele e o traçado de suas ruas. Era conhecida como a Coroa de Esmirna. O nome teve sua origem nos edifícios da cidade, cuja aparência simétrica era comparada a uma coroa. A população judaica era de tamanho considerável, pois é mencionado como força hostil à igreja local. Os judeus difamaram os primeiros cristãos, chamavam-se judeus. Mas, na verdade, eram membros da sinagoga de Satanás e incentivavam a perseguição dos seguidores de Cristo. E a razão da oposição determinada deles contra a igreja não pode ser determinada. Enquanto os membros da igreja de Esmirna sofriam com a pobreza, os judeus eram ricos. De acordo com a inscrição do segundo século, por exemplo, os judeus certa vez doaram a soma de 10.000 denários a um projeto para embelezar a cidade de Esmirna. A data de fundação da igreja de Esmirna não pode ser determinada com certeza. Sabemos que judeus devotos da província da Ásia estavam na festa de Pentecostes em Jerusalém, quando o Espírito foi derramado. E isso nós podemos constatar lá em Atos 2, versículo 9. E alguns desses podem ter sido cidadãos de Esmirna e levado o evangelho para a sua cidade. Também é possível que, quando Paulo foi a Éfeso no início da década de 50, ele e os seus companheiros tenham fundado a igreja de Esmirna. A carta de Policarpo à igreja de Filipos pode indicar que as boas novas de Cristo ainda não tinham chegado a Esmirna quando Paulo escreveu sua carta aos Filipenses em 62. Inácio, bispo de Antioquia, na Síria, foi levado a Roma como mártir no ano 110. Em sua viagem a Roma, ele fez uma escala em Esmirna, onde escreveu 4 cartas a várias igrejas. Mais tarde, quando descansou em Troade, ele escreveu outras 3 cartas, uma delas para a igreja de Esmirna.
E por falar em carta, irmãos, vamos conhecer então um destinatário da carta. Mas para isso precisamos ler o texto base do nosso precioso estudo que se encontra em Apocalipse 2, versículos de 8 a 11. E lá vai nos dizer: E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amados irmãos, quando pensamos em destinatário no livro de Apocalipse, os leitores são identificados como as 7 igrejas da província romana da Ásia, ou seja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas cidades estavam ligadas por uma importante estrada romana na qual, partindo de Éfeso, um viajante chegaria a cada uma dessas cidades na ordem apresentada no livro. As cartas são endereçadas aos ângelos de cada igreja. Mas quem seria o anjo da igreja? Há diferentes defesas sobre essa expressão. Ela tem sido interpretada como anjo por causa da associação destes com as igrejas locais do Novo Testamento, conforme 1 Coríntios capítulo 11. Ou como mensageiro, entendendo que as igrejas haviam enviado representantes até João em seu lugar de exílio, e estes haviam sido portadores das cartas às suas respectivas assembleias. Alguns comentaristas acreditam que eram seres angelicais e sobrenaturais, guardiões da igreja. Outros defendem ser o pastor ou o bispo responsável pela igreja. O consenso está em que a carta é endereçada a Esmirna e tem mensagens para a igreja de Cristo em geral. E isso é o que importa. Se essa carta foi endereçada à igreja de Esmirna, então falaremos agora do remetente da carta. Jesus instrui João a escrever uma carta ao anjo da igreja de Esmirna e se identifica como o primeiro e o último, da mesma forma que se identifica em Apocalipse 1:17 e no capítulo 22, versículo 13. Essa expressão é a autoidentificação de Deus que se dirige a Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor e Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Isaías 44:6. Com a expressão o primeiro e o último, Jesus define sua divindade como igual em poder e autoridade à de Deus. Muito bem, logo no início da carta, Jesus lembra os irmãos de Esmirna que ele é maior do que qualquer imperador ou qualquer outro deus romano. No entanto, Jesus acrescenta à sua autoidentificação a frase que foi morto e reviveu, conforme nos aponta o versículo 8 do nosso texto base. E também no capítulo 1, versículo 18. Então, ele é aquele que morreu na cruz do Calvário, que venceu a morte e que está vivo, conforme nos aponta Romanos 6, 8 e 9. Essas palavras trouxeram consolo e esperança a esta igreja de mártires, pois poderiam vislumbrar um futuro de esperanças sólidas com o Senhor, que está vivo e reina. Meus amados irmãos, Jesus é onipotente, e por isso ele afirma no versículo 9: Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Jesus se dirige a cada um dos crentes usando o pronome possessivo singular, tua, ou seja, ele está totalmente ciente da tribulação e da pobreza que cada cristão em Esmirna sofre pelo nome de Cristo. A palavra tribulação significa, na verdade, uma vida de opressão, em fortes apuros. E um leva ao outro. A opressão resulta em pobreza. Quando o trabalho e os recursos são negados por causa do testemunho de Cristo.
Os crentes de Esmirna talvez tenham vivenciado confisco de seus bens terrenos, porque a expressão pobreza é a tradução do termo grego pitocheia, que se refere à desprezível pobreza de um mendigo. Paulo, quando escreve sobre essa condição aos coríntios, observa que Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos, conforme nos aponta 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2 e versículo 9. Jesus enfatiza essas palavras dizendo ao seu povo em Esmirna que eles são espiritualmente ricos, mas isso não significa que os crentes devessem atrair perseguição e sofrimento a fim de se tornarem ricos em bens espirituais. Antes, Jesus quer que eles permaneçam fiéis a Ele e a sua palavra, mesmo quando sofrerem dificuldades e abusos, porque então serão abençoados espiritualmente, conforme nos aponta Mateus 5, versículos 11 e 12, e também Tiago 2, 5. A minha pergunta para você, meu amado e minha amada, é onde você tem colocado a sua energia e os seus esforços? Não há nada de errado em ter bens e desfrutar o melhor desta terra, mas seu maior tesouro deve ser o Senhor. Meus amados, ainda mostrando a sua onisciência, no versículo 9, ele fala da blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Jesus falou sobre a blasfêmia contra ele e contra o Espírito Santo no contexto da expulsão de um demônio de uma pessoa cega e muda, que nos é apontado em Mateus 12, versículos 22 ao 32. Quando o homem voltou a ver, a ouvir e a falar, as pessoas perguntaram a seu líder espiritual se Jesus poderia ser o filho de Davi, o Messias. Mas os fariseus e os mestres da lei disseram à multidão que esse indivíduo, Jesus, estava expulsando os demônios em nome de Beelzebu, em nome de Satanás. Os clérigos de Israel deveriam ter sido os primeiros a reconhecer o Messias quando Jesus curou um cego. Isaías repetidamente profetizou sobre o Messias, dizendo que, quando viesse, ele abriria os olhos dos cegos. Isaías 29, 18, 32, versículo 3, 35, versículo 5, 42, versículo 7. Aproveite e compare essas passagens com Mateus 11, 5. Além do mais, aos judeus haviam sido confiadas as palavras de Deus, conforme Romanos 3, 2, para que eles testemunhassem o cumprimento das promessas messiânicas em Jesus Cristo. Mas, em vez disso, muitos se tornaram e continuam sendo decididamente opostos a ele e a seus ensinamentos. Queridos, conhecer a verdade de Deus e negá-la intencionalmente é blasfêmia. E eu vou repetir porque isso é muito importante. Conhecer a verdade de Deus e negá-la intencionalmente é blasfêmia. Os judeus instruídos na tradição rabínica conheciam o significado de blasfêmia. O santo, louvado seja ele, perdoa tudo, mas quando o nome é profanado ou blasfemado, ele se vinga imediatamente. Eles evitavam falar o nome de Deus, chamando-o de Senhor, ou Adonai. Mas Jesus, como Messias, possuía a mesma divindade e autoridade de Deus, fazendo com que todo aquele que o rejeitasse conscientemente cometesse blasfêmia. Os judeus em Esmirna se recusavam a reconhecer Jesus como seu Messias e o amaldiçoaram juntamente com seus seguidores. Jesus não os chama mais de judeus, ou seja, de filhos espirituais de Abraão. Agora, os cristãos são chamados de filhos de Abraão em seu lugar. E os judeus que rejeitaram a Jesus pactuam com o diabo. Queridos irmãos, depois de conhecermos e falarmos sobre o remetente da carta, observemos os avisos inquietantes que são relatados. Oramos para que sejamos livres de todo sofrimento, mas às vezes ele é inevitável. Com a expressão não temas ou nada temas,
João passa adiante o que ele próprio recebeu lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. A locução "as coisas que tens de sofrer" ou "das coisas que hás de padecer" torna a avivar a memória dos relatos da paixão de Cristo. Cerca de 20 vezes fala-se neles do sofrimento de Jesus, às vezes combinados com a menção de que o Filho do Homem haveria de sofrer entre os gentios. Por exemplo, a passagem em Mateus 20, 19. Isso clareia a profundidade do sofrimento como um relâmpago. O homem de Deus nas mãos dos gentios. Sofrer entre irmãos pode ser considerado como uma medida de disciplina. É mais fácil imaginá-lo como um instrumento de Deus. Porém, os ímpios certamente são instrumentos de Satanás. Nas mãos deles, estamos inteiramente abandonados, entre aspas, por Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, 1. Esse é o cerne do sofrimento. O devoto parece estar desacreditado, seus críticos confirmados, e eles escarnecem. O teu Deus, onde está? Salmos 42, versículo 3. O próprio Jesus foi submetido a esse padrão. Pelo menos no último instante ele deveria descer da cruz romana, se quisesse ser o amado Filho de Deus, conforme Mateus 27, versículos 40 a 43. Era isso que os ímpios queriam. Contudo, estive morto. Ele nos fala no versículo 8. Ou seja, foi feita a vontade de Deus e não a dos homens. Amém. Glórias a Deus por isso. Na verdade, Deus não o rejeitou, mas o amou ininterruptamente, ainda que o tenha sacrificado, pois unicamente por ser o amado, ele poderia e podia ser oferecido em sacrifício. Contudo, onde é sacrificado o amado, o amor se oculta. Isso é a sexta-feira da paixão. Não é ausência, mas antes ocultação do amor de Deus, de maneira que as verdadeiras correlações não se tornam visíveis. E de Esmirna se espera uma trajetória semelhante. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Versículo 10 nos aponta isso. O aprisionamento anunciado pressupõe a intromissão das autoridades gentílicas, que em si estavam desinteressadas, como no caso de Jesus, quando os judeus não conseguem realizar as intenções sem autoridade gentílica. No entanto, sabem que fazer valer sua considerável influência, aliando-se com os gentios contra os cristãos. Eles se aproveitaram dessa influência. Os cristãos em Esmirna precisavam estar plenamente cientes de que estariam travando uma guerra espiritual com o diabo. Por isso, são instruídos a permanecerem atentos, pois o diabo incitará as autoridades, que prenderão alguns membros da congregação com a possibilidade real de serem mortos. Isso causará medo no coração dos crentes, que devem se preparar para o confisco de seus bens e de suas propriedades, pobreza extrema e calúnias. Mas a prisão, às vezes sem processo judicial, pode resultar em morte. Jesus diz que essa ameaça à vida dele servirá como teste de fé que tem nele. Teste de fé que os seus servos teriam em Cristo. Então, vistas de um patamar mais elevado, as detenções acontecem para serdes postos à prova, ou para que sejais tentados. E aí o termo grego para tentação pode ser vertido para o termo da raiz latina, sereis sujeitos a experimentos. Em outras palavras, a igreja em Esmirna estava prestes a ser levada à banca de teste, e lá deverá ser testada a sua fidelidade. É esse o significado das tribulações. Cristo também foi submetido a essas provas em sua trajetória. Lucas 22, versículo 28 e versículo 40, Hebreus 2, 18, capítulo 4, versículo 15, também nos aponta isso. As quais o colocaram na tensão máxima, exterior e interior. João 12, 27 e Mateus 26, 38 também nos colocam isso. Queridos irmãos, Esmirna também recebe seu Getsemane. Esmirna também recebe seu Getsemane. E tereis tribulação
de 10 dias. As tribulações são delimitadas por Deus. Apesar de entregue aos gentios ou a Satanás, o crucificado ainda assim estava nas mãos de Deus. Entregou o seu espírito nas mãos de Deus. Deus é fiel, mesmo quando permite que seus amados sofram. E podemos ver isso em 1 Coríntios 10, versículo 13. Ou seja, ele supervisiona o experimento. E é por isso que esse experimento parece ser moderado, conforme Romanos 8,18, que vai nos dizer: porque para mim, tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Caso contrário, seria insuportável. Assim como os nossos irmãos da igreja de Esmirna, nós também passamos por tribulações e somos colocados à prova. A questão é como temos passado por isso e como agiremos quando a nossa fé em Cristo for realmente testada a ponto da nossa vida ser tirada por não negar o nosso Senhor e Salvador. Meus amados irmãos, como enfrentarmos as tribulações que nos colocam em tensão máxima exterior, ou seja, na esfera física, e interior, ou seja, na esfera emocional e espiritual? Diga para si mesmo e para quem quer que seja o que está em 2 Timóteo 1, versículo 12. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E tenha 3 certezas nas tribulações. Primeiro, Deus não te permite passar por nada que você não possa suportar. Segundo, a tribulação vai terminar. E terceiro, quando terminar, Ele ainda estará contigo, ou você estará com Ele. Portanto, meu irmão, minha irmã, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. 2 Timóteo 1:8. Muito bem, queridos. Após todos esses avisos realmente inquietantes, agora vem a promessa incomparável. Ao longo de toda a história de Esmirna, seus cidadãos têm sido fiéis, primeiro aos gregos e depois aos romanos. A fidelidade a Roma era uma característica conhecida do povo de Esmirna, mas agora Jesus conclama esses seguidores a serem fiéis a ele. Jesus é chamado de o fiel. No capítulo 1, versículo 5, podemos ver isso também, no capítulo 3, 14 e no capítulo 19, versículo 11. Como também Antipas, o mártir de Pérgamo, no capítulo 2, versículo 13 de Apocalipse. Agora, os santos de Esmirna são chamados a fazer o sacrifício de serem fiéis até a morte. Ser uma testemunha fiel. No Novo Testamento, não é fiel simplesmente aquele que permanece na fé até a hora da sua morte, mas o que continua sendo missionário, o que não somente tem a fé, mas aquele que é testemunha inabalável. É improvável que o martírio esteja sendo anunciado aqui para a comunidade toda. Porém, a fidelidade, que conta com todas as possibilidades, está em jogo para a comunidade toda. Há de ser revelado se é exigido o sacrifício extremo de alguém. Cada um é conclamado a ser fiel e a preferir morrer a negar Jesus. Isso nos faz lembrar do martírio de Policarpo, que em 23 de fevereiro de 155 foi morto por recusar-se a negar o nome de Jesus. Ele havia sido bispo de Esmirna durante muitos anos. Como santo idoso, ele teve de responder ao procônsul que lhe ofereceu a escolha entre amaldiçoar o nome de Jesus e viver, ou confessar seu nome e morrer. Policarpo respondeu: servi a Cristo por 86 anos, e ele nunca me fez nenhum mal. Como posso blasfemar meu rei que me salvou? Então, o procônsul o condenou à morte na fogueira. Os relatos indicam que os judeus se destacaram na coleta da lenha para o fogo. Embora fosse um sábado, eles voluntariamente carregaram a lenha e assim violaram a lei. Meus amados, Jesus
tornou-se obediente até a morte. Filipenses 2,8. Contudo, a continuação daquele texto diz: pela cruz até a coroa. Pela cruz até a coroa. Também essa linha foi traçada para a igreja em Esmirna. E dar-te-ei a coroa da vida. Nas cidades da província florescia a prática de competições festivas, nas quais eram concedidas coroas de vitória. 3 referências no Novo Testamento tratam da coroa do mártir. Ele é o prêmio pela vitória na tribulação e provação. A vitória não consiste em conquistas e sucessos, mas no fato de que o provado não cai. Então, o provado não decai da fidelidade do testemunha, conforme Apocalipse 3, versículo 11, e capítulo 12, versículo 11, nem do amor, Tiago 1,12, e nem da fé, 2 Timóteo 4,8. Dentre todas as 7 igrejas, a igreja em Esmirna é a que mais fortemente está situada nesse horizonte do martírio. Versículo após versículo, são estabelecidos os paralelos com a paixão de seu Senhor. Contudo, o Senhor torna translúcida a algema férrea do sofrimento, e atrás dela expande-se o horizonte da ressurreição e da vida. Esmirna é, na verdade, irmãos, candidata à vida, não à morte. É aqui que reside a ajuda para ela. O aspecto perigoso ao sofrimento reside na iminência atrofia e torcedura da alma. Pobreza facilmente torna alguém miserável. Ser odiado leva a odiar. Ser fustigado torna ladino. Sofrimento é um poder hostil. Apocalipse 21:4 fala sobre isso. Por isso, o Senhor Jesus Cristo não morreu tranquilo e disposto como Sócrates. Para aparar os efeitos perigosos do sofrimento para a igreja, a missiva lhe anuncia: não obstante toda a cruz, vocês estão trilhando um caminho positivo e correndo para os braços de um bom Senhor, que é o príncipe da vida e coroará vocês com vida. Se os santos de Esmirna tiverem que pagar com a própria vida seu testemunho de Jesus, eles receberão vida imperecível na glória eterna. Queridos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A repetição da primeira sentença, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, enfatiza mais uma vez a obra do Espírito Santo ao transmitir a mensagem de Cristo às igrejas. Observe que essa carta não seja apenas à congregação Esmirna, mas a todas as igrejas, tornando-a em conjunto com outras cartas uma mensagem universal. É claro que cada comunidade tem necessidade de um sopro especial do Espírito de Deus. Para Éfeso foi dito: retornem ao estado original do primeiro amor. Agora prevalece a visão até o horizonte de vida do estado final. Consideram-se todos os dias como candidatos à vida. Sob tribulação, pobreza e difamação, permaneçam positivos. Essa é a mensagem. Gloriem-se até nas tribulações, conforme Romanos 5,3, porque assinalam para vocês a comunhão com Cristo. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. E mais uma vez, o verbo vencer ocorre numa promessa. Ao que vencer, ou ao vencedor, é dada a promessa de que não sofrerá a segunda morte. A primeira morte se refere ao falecimento físico, do nosso corpo. A segunda morte significa a separação eterna de Deus. Veja em Apocalipse 26, versículo 14 também, e 21, versículo 8. Os santos podem sofrer a morte física às mãos dos seus perseguidores, mas nunca serão separados de Deus. E isso é maravilhoso. Essa é a promessa. Em contraste, os ímpios serão lançados no mar de fogo. Apocalipse 20, 14. E sofrerão a morte eterna. Isso significa que não sofrerão a extinção,
não é isso, mas sim um castigo sem fim. E que coisa mais triste, angustiante e dolorosa isso deve ser, não é verdade? Meus amados irmãos, terminamos esse estudo com algumas palavras escritas por um cristão anônimo do ano de 120 d.C., respondendo à indagação de Diogneto, um pagão culto que desejava conhecer melhor a religião cristã que com tanta rapidez se espalhava pelo império. E ele diz o seguinte: habitam pátrias próprias, mas como peregrinos. Participam de tudo, como cidadãos, e tudo sofrem como estrangeiros. Toda a terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda a pátria é uma terra estrangeira. Moram na terra e são regidos pelo céu. Amam todos e por todos são perseguidos. São desonrados, e nas desonras são glorificados. Injuriados, são também justificados. Insultados, bendizem. Ultrajados, prestam as devidas honras. Fazendo bem, são punidos como maus. Fustigados, alegram-se, como se recebessem vida. Os cristãos da igreja em Esmirna eram reconhecidos pelo Senhor como uma igreja que se esforçava em ser fiel a Ele, mesmo diante do perigo da morte terrível. E a nossa igreja, como é reconhecida pelo Senhor? Quais são as nossas características? O que o Espírito diria para a nossa igreja hoje? Que o Senhor nos reconheça como igreja fiel até a morte, semelhante à igreja em Esmirna, e que a sociedade que nos cerca reconheça em nós verdadeiros seguidores de Cristo. Que o Senhor abençoe você e a sua família. E até a próxima oportunidade para mais um precioso estudo da Palavra de Deus. Amém.